Olá pessoal, aqui quem nos fala é Billy Breeze do canal 2.0. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estou começando um canal do zero porque perdi a minha conta, porque fui roubado em Portugal. Então, se você está me vendo nesse canal novo, é porque eu estou começando do zero, tá bom, pessoal? Eu estou aqui para bater um papo aqui muito importante. Não quero tomar o tempo de vocês, eu ia arrumar até as coisas aqui para fazer isso, mas no momento não vou arrumar, porque eu quero bater esse papo direto com vocês. E você que não me conhece, fica até o final do vídeo que esse assunto é muito interessante para você. Principalmente para você que viaja, mochileiro de primeira viagem, está começando, iniciando agora. Aqui um chocolate bom. Estou comendo aqui, né? E algumas coisas aqui, um trailer, né? Não sei o que está pegando lá fora, nesse exato momento. Estou aqui na cidade do Porto, em Portugal. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir lá. Mas que isso, mano? Tá virando GTA agora, hein? Sei lá. Então é isso, pessoal. É o que tá no título. No título, né? Que eu coloquei aqui embaixo aqui do vídeo, né? Que a arrogância precede a queda. Eu vou contar uma história baseada em fatos, dos meus fatos, né, apresentados e na visão de outras pessoas. Pessoal, o que eu vou falar aqui, eu não sou o dono da razão. Longe disso, eu não sou o dono da verdade, mas eu quero que vocês reflitam muito bem o que eu vou falar agora, tá bom? A arrogância precede a queda. Tenta ter o controle emocional, o controle sobre as coisas que você anda fazendo. Por que eu falo muito isso e as pessoas meio que ignoram essa parada, mano? Entende uma coisa, quando você está em alto crescimento, que você está engajando bem, que você está tendo bastante presença, ou sei lá o que você queira fazer da sua vida, né? Dependendo do que você faz, seu nicho, que você se destaca, que é um mochileiro que viaja muito, é uma pessoa que tem um destaque, uma pessoa que é bom no que faz, você tem que ter um controle emocional do que você é, né? Por que ter o controle emocional? Você entender que você é um ser humano. Você é um ser humano também falho, que você também acerta, mas também falha também, entendeu? Ninguém aqui é perfeito, ninguém é um dono da razão, de fato, né? Então é uma coisa que no início da minha carreira, que na década passada, lá no finalzinho da década passada, lá em 2017, 18, 19 para frente, na minha cidade, o meu grupo de dança era o único grupo que tinha um troféu internacional naquela época, né? Então a gente se gabava muito porque a gente era foda, porque a gente é o único time que tinha um campeonato internacional ganho, competindo com outros países, né? Em primeiro lugar. Então, de fato, a gente se levou demais, cara, também. Entendeu? Foi mérito, foi, mas tem que ter o controle emocional, cara. Entendeu? Porque às vezes quando você fica muito elevado, você esquece. Você se empolga demais, entendeu? Você vê seu adversário, você até desmerece seu adversário, por quê? Porque você colocou na cabeça que só você é o melhor no que você faz, entendeu? Ao longo do tempo, eu fui amadurecendo como pessoa, ganhando bastante mais experiência e comecei a entender a lógica da vida, entendeu? Eu entendo que existe o alto e existe a queda. E você precisa estar preparado até na sua vida profissional, na sua vida, né, particular, sua vida de relacionamento. Por quê? Tem um altos e baixos, você tem que saber sobressair. Não adianta ter maturidade se você não tem maturidade. Cara, eu nem posso só estar falando essa palavra aqui, mas tipo, vamos supor, você também tem que ter um controle emocional, cara. Entendeu? Ah, mas aí eu vou ter que ficar frio, não ter emoção nenhuma, cara. Como assim, Billy? Eu não tô entendendo isso. Mas aí que tá o segredo. O controle emocional faz você refletir mais, tomar decisões mais corretas e mais sensatas no fato. Então, às vezes você fica meio. Porque você fica muito
pela ânsia, pela ansiedade, e acaba tomando decisões erradas, cara, né? Por esse motivo que eu falo sempre, cara, antes de tomar qualquer decisão, tenha controle emocional e maturidade. Já começa aí, cara. Já começa aí. Eu não quero ser chato, entendeu? Eu não sou nenhum coach aqui, entendeu? Nenhum professor. Longe disso, apenas estou passando as minhas experiências para vocês do que eu vivi, das coisas que aconteceram ao longo desses anos, principalmente da década passada para o início dessa década, né? Eu aprendi muita coisa, cara. Eu nunca vou ser o mesmo do que era naquela época. Você também. Se você está me assistindo daqui em 2030, você já vai ser outra pessoa. E entenda que o mundo está em constante movimentação. Então você vai estar em constante mudança. Você é obrigado a mudar, cara, como pessoa, até para evoluir na vida, tanto espiritualmente como pessoa. Então não faz sentido nenhum, cara, você querer viver no passado, na sombra do passado. Se você já foi bom um dia, você já foi. Hoje em dia, você já não é mais aquela pessoa, você já não tem mais aquele status que você tinha antes. Entenda isso. É ao altos e baixos. Tenta sobressair, tenta aprender isso. Entender que se um dia você foi bom numa coisa, você foi bom durante aquela época, durante aquela década. Mas na próxima década vai existir alguém melhor que você. Entendeu? E você tem que entender isso. Sempre vai existir alguém melhor que você. Não importa o que você faça, sempre vai existir alguém que fala melhor que você, que tem muito mais experiência que você, que tem muito mais dinheiro, que tem muito mais presença, sempre vai ter. Entenda isso, é o fato da vida. Não tem como você lutar, tem como você melhorar, mas você tentar, sabe, ficar brigando, é como se você estivesse brigando com a maré, parceiro. Entendeu? Lógico, até hoje, por incrível que pareça, até hoje, na cidade de Embu das Artes, lá na zona sul de São Paulo, ainda continuo sendo um número 1, cara. Tanto na dança, até mesmo tendo aposentado, tanto em viagem, cara. Eu sou o mochileiro que mais viajou, o mochileiro que mais tem conteúdo até hoje. Com mais de 10 mil posts, mano. Juntando todas as redes sociais, eu tenho mais de 10 mil posts. Ou seja, 10 mil é muito post, cara. É muita coisa. Entendeu? E dá para perceber que ao longo dos anos sempre vão aparecendo novos mochileiros, pessoas que estão viajando agora, entende? Por fato de você ter bastante experiência, ter viajado para bastante país, mais de 30 países, não significa que você é o dono da razão. Cada vez que você vai se aprofundando no conhecimento, você vai entender que na verdade você não sabe nada, você está começando do zero, você é um eterno aprendiz. Entenda isso. Não estou aqui para julgar e nem para ditar as regras do jogo. Apenas estou aqui esclarecendo uma coisa que talvez você não está entendendo direito. Ter conhecimento, viver coisas diferentes da boa parte da população brasileira não significa que você é o melhor em tudo. Você pode até ser o destacado, mas não significa que você seja melhor em tudo. Desculpa lá se alguém chegou e falou isso, mas só porque eu faço mochilão não significa que eu seja bom em outras coisas. Talvez eu não seja bom em outras coisas. Entendeu? Cada um sabe muito bem no que é bom, entendeu? E sabe muito bem naquilo que você vai gastar suas energias. No meu caso, eu gastei minhas energias no mochilão, né? No conhecer os países, conhecer os lugares, entendeu? Por esse motivo que eu tô aqui passando pra você. Às vezes, mano, você coloca na cabeça que, só porque eu não sou o top 1, eu não tô no top 10, eu vou parar de fazer aquilo. Não. Aí que você tem que continuar, aí que você tem que estudar mais, aí que você tem que procurar se aprofundar mais. É aí que mora o segredo, amigo. Porque se tudo que você for fazer, você for parar, você nunca vai ser bom em nada, cara. Desculpa lá. Você é aquele tipo de pessoa que tem informação um monte de área, mas você não é bom em nenhuma delas. Com todo respeito. Quem sou eu para ditar regras? Mas tem certas situações aí que eu tô reparando aí, né? Que eu vejo que, não, para ter tal coisa, você precisa ter muita informação, muita faculdade, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu pergunto, tá, você tem 3 faculdades, mas no que você é bom? Nenhuma das 3. Você é bom em outra coisa que não tem nada a ver com a faculdade. Por isso que eu falo, saiba muito bem onde você vai gastar suas energias, saiba muito bem aonde você vai colocar seu foco, sua energia. Por quê?
Cada decisão errada vai atrasar sua vida, cara. Entende? Por isso que isso não cabe só a mim. Cabe você escolher. Eu já fiz a minha escolha. Agora eu não sei você aí que tá do outro lado da câmera, entendeu? Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa direta. Entende uma coisa, quando você estiver no topo, entendeu? Não deixa a ganância, entendeu? E a arrogância te dominar. Porque isso precede a queda. E se precedir a queda, é quase provável que a sua queda vai ser uma das piores, cara. Entendeu? Aí você pergunta, pô, aonde eu errei? Será que talvez você não errou em algumas atitudes que tu tomaste? Entendeu? E outra, deixa que as pessoas se elogiem. Não fica se elogiando. Entendeu? Você vai brilhar sozinho, mano. Sem se mostrar para as pessoas. Tem rodas de conversa que eu sento para conversar com os colegas, eu nem falo que eu viajei em 30 países, que eu sei falar 4 idiomas, nem nada. Eu simplesmente estou sentado ali, participando da conversa, mas sem me expor. Aí quando os caras vão me seguir, vai falar comigo, caralho, mano, pô, mano, por que você não falou isso lá, cara? Você tem bastante conhecimento, bastante história aqui, bastante relato, que você não falou? Eu sei muito bem como eu vou ser em cada lugar. Entendeu? Eu não preciso ter que mostrar para as pessoas fisicamente quem eu sou. As pessoas vão perceber pelo meu conhecimento e pelos registros na internet. Entendeu? Eu não preciso ficar me mostrando, ficar me apresentando. Para que eu vou me apresentar? Você vai descobrir de qualquer jeito, porque todo o relato da minha vida tá na internet, pai. Eu não preciso ficar me apresentando. Apenas só falo meu nome, tá ok? Simples assim. Quer bater um papo, legal. Não quer trocar ideia, legal. Vai nós, pai. Fechou. É isso. Entendeu? Lembrando pra vocês, eu não sou o dono da verdade. Não dito as regras do jogo. Simplesmente tô falando de uma forma mais direta. Entendeu? E mais sensata da parada, mano. Entendeu? Não adianta ter maturidade se você não tem controle emocional, cara. Entendeu? Tenha controle emocional. Entende que se a arrogância precede a queda. E não adianta você lutar contra isso, cara. Entendeu? Todos que já passou por isso, eu falo por mim mesmo. Pô, que eu era top 1, eu sempre era top 1, mano. Então, tipo assim, eu tinha um respeito de uma pá de gente, pai. Respeitado, pai. Até hoje ainda seguro o top 1. Mas não significa que eu vou ser top 1 a vida toda. Vai vir outros melhores do que eu. Entendeu? Você perceber que você evolui como pessoa é quando você entende que você não é único no universo. Existem outras pessoas que vão ter as mesmas habilidades que você, que vai evoluir muito mais rápido que você. Isso é maturidade e realismo. Você sabe muito bem que sempre vai existir alguém melhor que você. Não importa o tempo que você viver e a experiência que você tiver. Entenda que isso é ser maduro de verdade. Entendeu? Isso é ser maduro de verdade. Você reconhecer que você não ganhou. Tem outra pessoa melhor que você. Que você vai se esforçar para se tornar melhor ou parecido. Agora que eu percebo hoje em dia que eu tenho muito essa arrogância, mano. De, não, top 1, sou o primeiro. E que nem eu falei, por enquanto eu sou o primeiro até chegar outro melhor do que eu e fazer as coisas melhor do que eu. Isso é normal, isso acontece, gente. Sempre vai acontecer, pô. Acaba uma era e começa outra. Termina um ciclo e começa outro ciclo. Entendeu? Finaliza um ciclo e começa outro. Você tem que entender isso. É triste? Mas fazer o quê? É a vida. Mas entende que se você for dominado pela arrogância e pela ignorância, parceiro, já era, pai. Você nunca vai enxergar os fatos. Você vai ignorar os fatos e vai começar a viver numa ilusão distorcida da sua própria cabeça. De um passado que você era top 1. E hoje em dia você não é. É igual aquele jogador que jogava bem no passado e hoje em dia já não está em alto nível. Entendeu? Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com outras pessoas. Você pode estar no pico de energia, cara, tudo dando certo, vai chegar uma hora que tudo vai dar errado também. Você precisa ter maturidade, controle emocional para o quê? Para saber liderar as coisas, cara. Para saber ter um autocontrole. Entendeu? Eu sei que muitas coisas que eu falo aqui, os vídeos, eu falo muito da teoria de conspiração, alquimia, várias paradas, tem pessoas que dá risada. Tem pessoas que dá de deboche, mas só que, tipo assim, você ri porque você não entendeu, cara.
Por que você acha que muita coisa dá errado na sua vida? Será porque você ignora as coisas que são importantes e foca nas coisas que são inúteis ou vazias? Já parou para pensar? Antes de julgar as pessoas que saem do país para viajar, para ter conhecimento, aprender um novo idioma, falar com pessoas de outros países, ter relacionamento, conhecimento, se aprofundar na geografia, na história, nos idiomas, você realmente acha que essa pessoa é idiota? E a pessoa que é vazia é mais interessante? Isso demonstra que você não tem conhecimento. Só demonstra que você está perdido na linha do tempo, mano. Porque você tem que aprender com pessoas que são melhores do que você, mano. Você acha mesmo que eu aprendi com as pessoas que são abaixo de mim? Todo o conhecimento que eu abduzi são de pessoas que já estavam há 10 anos na minha frente. Que já fizeram coisa antes de mim, pô. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer que existem pessoas melhores do que você. Melhor do que eu, melhor que você que está aí, melhor do que outra pessoa. Sempre vai existir. Entendeu? O cara que entende isso, ele vai evoluir muito mais rápido, porque ele sabe que sempre vai existir alguém melhor que ele e uma hora essa pessoa vai se provar. E ela vai conseguir. Entendeu? Isso é maturidade e controle emocional. É saber que você não está sozinho nesse mundo. É saber que sempre vai ter alguém melhor que você. Não importa o tempo que passar. Se você está no top 1, uma hora você vai sair do top 1 e vai ter outra pessoa melhor que você. Entendeu? É normal. Isso chama final de um ciclo, começo de outro. Simples assim. Se você não entende isso, vai procurar um médico, vai estudar, sei lá, cara. Entendeu? Eu não tô ditando regra, mas longe disso. Mas tem um pessoalzinho aí da internet que só por Deus, cara, os caras não entendem a lógica, mano. Os cara tá criticando um monte de mochileiro, de viajante, entendeu? Se colocar o contexto por trás, cara. Cara, esse cara pisou em cidade que você nunca vai pisar, mano. Enquanto você tá fazendo uma viagem em 5 anos pra uma cidade qualquer por aí, o cara já tem mais de 500 cidades, de 1000 cidades já visitadas. Que cada país que ele for, ele passar por 5, 20 cidades, o cara no final da vida dele já tá passado mais dos 5.000. Mais de 500 cidades ter passado. Então, tipo, cada vez que ele vai aprimorando, aprofundando no conhecimento, mais longe ele vai. Entendeu? O destaque vem do conhecimento, da profundidade, mano. Entendeu? Não é só as paisagens bonitas, não só os lugares. Mas a bagagem que a pessoa tem por trás, cara. Mano, a bagagem que o cara tem na história. Entendeu? Quando eu comecei lá atrás, eu comecei do zero, mano. O máximo que eu fazia era a trilha. Montava barraco. Hoje em dia, o tanto de lugar que eu já fui, cara. E mesmo assim, tem gente que insiste naquela ideia antiga. Naquela ideia padrão. Que só trabalho formal é o que vale. Viajar é perda de tempo, não sei o quê. Tá. Se o modelo antigo é tão importante e dá tão certo, por que você não ficou rico? E por que você ainda continua devendo banco? Porque você continua tendo uma vida de merda, uma vida de bosta. Entendeu? E segundo você, diz que essa é a vida correta, a vida padrão, que você nasceu acreditando que ia dar certo. Jurava mesmo que ia dar certo. Entendeu? As exceções é uma coisa, cara. Você não pode colocar exceção, porque se a exceção é de 3%, e os outros? E os outros por cento? Fica como? O problema do brasileiro médio, afegão, é que ele não põe as porcentagens corretas. Entendeu? E outra, enquanto você tá estudando inglês no Brasil, tem gente aprendendo inglês fluente, mano. Sem nem fazer curso, mano. Entendeu? Aí você fica aí, batendo cabeça, me xingando aqui nos comentários, me xingando no outro canal lá nas lives, mas no final você não, tá ligado? Você não põe as cartas na mesa, não demonstra algo importante, algum conhecimento, entendeu? Algum ponto de vista interessante que devemos debater. Você não sabe dialogar. O seu diálogo é só ofender pessoas. Igual eu não fico impondo as minhas ideias, eu só mostro.
Você que tem que calcular, ser calculista e saber o que é bom pra você e o que não é. O que é relevante e o que não é relevante. Aí que tá a questão, mano. Eu não fico impondo as paradas, velho. Entendeu? Ah, você fala gíria, foda-se. O meu conhecimento é meu conhecimento. Você não tem como roubar, parceiro. Você vai ter que gastar 20 anos da sua vida pra sugar as paradas que eu vivi, pai. É capaz de eu morrer hoje ainda contigo. Você levar 20 anos pra aprender tudo que eu aprendi, cara. Durante esses 10 anos todo. Por isso que eu falo. Antes de julgar, vê a bagagem da pessoa, vê o conhecimento, vê os relatos, registros, cara. Que aí depois você não vai quebrar a cara. Pra não passar vergonha na internet, tá falando as merdas sem saber, cara. Entendeu? Se não domina o assunto, estuda um pouco mais, pô. Se aprofunda mais no assunto, pô. Tudo bem. Entendeu? Todos nós erramos também, pô. Entendeu? Normal isso. Agora que eu percebo hoje em dia que, mano, os afegão médios, os malucos, parece que estão muito ignorantes, pai. São muito mais ignorantes que 10 anos atrás, 20 anos atrás, parceiro. Hoje em dia, mano, é muita ignorância, parceiro. E com a internet tem muita informação hoje em dia, cara. Você só é burro se você quiser. Você só não sabe se você não estudar, se você não pesquisar, cara. Que a própria internet te entrega os resultados. Agora, para aprofundar mais, cabe a você estudar mais, se aprofundar mais, entrar. Você tem que se permitir para as coisas acontecerem. É verdade, pô. Entendeu? Então, tipo, a parada é essa, entendeu? Se você entendeu o que eu quis falar ou o que eu quis passar a minha mensagem, sem muito mimimi, sem muito aquele papo de coach, que nem coach eu sou, eu não vendo curso, eu não faço palestra, eu não faço nada disso. Simplesmente eu sou uma pessoa normal que viaja aí, faço meus corre e passa minhas experiências, meus pontos de vista ao longo dos anos dos países que eu passei. E cabe a você fazer o julgamento ou calcular o que serve para sua vida e o que não serve. Então vamos ficar no final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se esse assunto te interessa, deixa o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nada nesse canal falido. Quem sabe eu posso recuperar minha outra conta e fazendo várias lives. Então, aperta o aqui embaixo para se inscrever, para eu chegar a 50 inscritos, para eu começar a fazer as lives e a gente bater um papo mais direto, pessoal. Tá aqui um chocolate pra gente. Bye bye, let's go, finalizando esse vídeo. Billy Breezy.